Pessoal, tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo e eu estou gravando esse vídeo aqui para complementar a aula de monitoria de bioquímica endócrina dos meninos do módulo 2 da PUC Goiás. Agora a gente vai falar de paratireoide. Primeiro, a paratireoide é uma glândula, né? Na verdade são 4 glândulas que estão localizadas na região posterior da tireoide, 4 glândulas circulares e que tem uma composição histológica basicamente de 2 tipos celulares, que são as células principais que produzem o paratormônio, que é o hormônio produzido pela paratireoide, e as células oxífilas. Bem, em relação ao paratormônio, ele é um hormônio polipeptídico. O que quer dizer isso? Ele tem natureza proteica, certo? Por isso ele vai atuar em receptores de membrana celular, ele não vai entrar na célula para atuar, certo? Porque ele não tem lipofilicidade. Em relação à síntese dele, ele vai ser sintetizado primeiramente como pré-pro-paratormônio. E esse pré-pro vai ser clivado lá no retículo endoplasmático, certo? Seu peptídeo sinalizador vai ser clivado e ele vai se transformar em pró-paratormônio. Aí já no complexo de Golgi é clivado essa sequência de aminoácidos que transforma ele em paratormônio ativo, um paratormônio intacto, certinho? E juntamente com o paratormônio, nos grânulos de liberação das células principais da paratireoide, você também tem umas enzimas que são chamadas catepsinas. O que elas vão fazer, essas enzimas? Elas vão clivar o paratormônio em porções carboxiterminais, que são inativas, e porções aminoterminais, certo? E essas porções aminoterminais não são liberadas junto com o paratormônio. As únicas que são liberadas junto com o paratormônio intacto são as porções carboxiterminais, que não atuam em receptores, certinho? De paratormônio. E por que isso acontece? A gente vai ver mais para frente que isso aí faz parte do mecanismo de controle da secreção de paratormônio de acordo com os níveis de cálcio no organismo. O paratormônio ele tem uma meia-vida muito curta, cerca de 2 a 4 minutos. E ele vai atuar, como a gente vai falar no próximo slide, nos receptores de paratormônio 1R, que é o PTH1R. Certinho? Então, como é que você vai ter a regulação do paratormônio? Primeiramente, o maior regulador de secreção de paratormônio é o cálcio. E como que isso vai acontecer? Isso aí é tema, inclusive, de questão de prova do professor Marcos Paiva. Então, na minha prova mesmo, caiu essa questão discursiva, dizendo: descreva o mecanismo de regulação de secreção do paratormônio pelos níveis de cálcio. Então, você tinha que lembrar nessa questão do sensor de cálcio, que é o CASR. O que é esse sensor de cálcio? Ele é uma proteína de membrana que vai se ligar ao cálcio extracelular, certo? E quando você tiver um cálcio muito alto, ele vai se ligar mais a esse receptor de sensibilidade. E com isso ele vai ativar uma cascata de proteína GQ, vai ativar a fosfolipase C, e consequentemente vai aumentar os níveis de IP3, que é o fosfoinositol trifosfato, inositol trifosfato, e os níveis também de PKC ativa. E esses mediadores bioquímicos, por sua vez, vão ativar certas enzimas, que são as catepsinas, que estão presentes nos grânulos de secreção do PTH, e por sua vez o PTH vai ser clivado em porções carboxiterminais, que por sua vez são inativas. Então, esse é o principal mecanismo que a gente tem de controle. Quando você tem um cálcio muito elevado, você, no final de tudo, vai ativar catepsinas que vão quebrar o paratormônio ativo em paratormônio inativo, certinho? Em relação ao fosfato também, ele tem um papel muito importante na regulação da secreção de paratormônio, basicamente por 3 formas. O fosfato, quando ele estiver alto, ele vai se ligar muito ao cálcio e, consequentemente, você vai reduzir a concentração de cálcio no meio extracelular, cálcio livre. Com isso, você vai deixar de ativar esse sensor de cálcio e vai ter maior secreção de paratormônio ativo, certo? Que vai, por sua vez, promover a eliminação desse fosfato em excesso. Tem efeito fosfatúrico, como a gente vai ver mais para frente. Além disso, o fosfato também ele pode ativar, ele vai estimular a produção de calcitriol, que é a vitamina D ativa, que por sua vez vai regular também a secreção de paratormônios. Como que o calcitriol regula? Ele vai atuar tanto no RNA mensageiro de transcrição do paratormônio, inibindo, como atuar também no aumento da expressão de sensores de cálcio.
Com isso, você vai aumentar a sensibilidade dessas células principais da paratireoide para o nível de cálcio extracelular, certinho? Existem diversos outros mecanismos, né, de controle, mas os principais são esses que a gente comentou. E aqui a gente tem o receptor de paratormônio, que é o PTH1R. O PTH1R ele vai ser um receptor acoplado à proteína GS e GQ, certinho? E basicamente ele vai atuar principalmente pela proteína GS, então ele vai ativar a cascata do AMP cíclico proteína quinase A, como a gente viu no outro vídeo. E, além disso, também ele vai ativar a via da proteína GQ, aumentando os níveis intracelulares de neoziol trifosfato, que é o IP3, e proteína quinase C. E essa PKC e a PKA vão desencadear os efeitos tanto metabólicos, não genômicos do hormônio, quanto os efeitos genômicos, certo? Vão estimular, por exemplo, fatores de transcrição nuclear, que vão aumentar a transcrição de certas proteínas do paratormônio. Exemplo, canais epiteliais de cálcio no rim, que vão ser importantíssimos para a reabsorção de cálcio nos túbulos renais. Como a gente está falando de efeitos renais, mais especificamente como que esse controle ocorre? Bom, a gente sabe que a reabsorção de cálcio no túbulo renal ela vai acontecer nos 3 segmentos principais, né? Que é o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal, certo? Só que na alça de Henle ele vai ter um transporte paracelular, ele vai conseguir passar entre as células, porque as tight junctions, que são as junções comunicantes das células, não são tão apertadas assim, então elas permitem a passagem paracelular desse íon. Já no túbulo contorcido distal, essas tight junctions vão ser muito apertadas, então você não vai ter como passar o cálcio entre as células. Consequentemente, o principal mecanismo de reabsorção vai ser por via transcelular, certo? Que é por meio da célula. Então, o paratormônio ele vai aumentar a expressão de canais de cálcio no túbulo contorcido distal do rim, certo? Além disso também, como a gente vai ver, ele vai aumentar a expressão de calcitriol, que é a vitamina D ativa, certo? E o calcitriol, por sua vez, também vai ter um efeito de absorção de cálcio, tanto por estímulo de canais epiteliais de cálcio, quanto por estímulo da calbindina 28K, calbindina D28K, que é uma proteína transportadora. Ela vai se ligar aos íons cálcios no meio intracelular e favorecer esse transporte da membrana luminal para a membrana basocelular. Chega na membrana basocelular, esse cálcio vai ser reabsorvido por meio de transporte ativo, seja ele secundário ou primário. Agora, falando um pouco sobre a vitamina D. Essa vitamina D ela é importantíssima também para o equilíbrio do cálcio e do fósforo no organismo. E da onde que vai surgir essa vitamina D? Muitos acham que a vitamina D vem do sol. Não é que ela vem do sol, mas a principal etapa de ativação dela necessita do sol, certo? Então você tem basicamente 2 fontes de precursor da vitamina D. Você pode ter a fonte vegetal, que é o ergosterol, e você pode ter a fonte animal, certo? Que é o 7-desidrocolesterol. Para a gente, seres humanos, a fonte animal é muito mais importante. Então, basicamente, o que você vai ter? Você vai ter o 7-desidrocolesterol, que é um precursor, na pele. E esse 7-desidrocolesterol, por ação dos raios ultravioleta tipo B, certo? Ele vai ser transformado em pré-vitamina D3. E essa pré-vitamina D3 ela vai sofrer isomerização à vitamina D3, certo? Que é o colecalciferol. O colecalciferol ele não vai ser ainda a vitamina D ativa. Ele vai precisar de outras etapas de transformação, como a gente vai ver a seguir. Então, você formou a vitamina D, que é o colecalciferol. A partir desse momento, você tem o transporte dessa vitamina D para o fígado, onde vai ocorrer a 25-hidroxilação dessa vitamina D, pela 25-hidroxilase. Com isso, você vai ter a 25-hidroxi-colecalciferol, ou 25-hidroxivitamina D, certo? E esse composto ele vai para o rim e vai sofrer hidroxilação na posição 1, pela 1-alfa-hidroxilase, que inclusive é uma enzima importantíssima que a gente vai comentar com vocês.
E por fim você tem a formação de 1,25 de hidroxicolecalciferol, ou 1,25 de hidroxivitamina D, que é o calcitriol ativo, certo? Que vai ter esses efeitos fisiológicos presentes. E, por outro lado também, você tem a vinha da 24-hidroxilase no rim. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse calcitriol ativo e vai hidroxilar na posição 24. E com isso ela vai inativar o calcitriol. Então ela pode inativar tanto 1,25, transformando em 1,24-25 trihidroxicolecalciferol, quanto também pode atuar na 25-hidroxi, transformando em 24-25 de hidroxivitamina D. Certo? Então a 24-hidroxilase é uma enzima de inativação e a 1-alfa-hidroxilase é a importantíssima enzima de ativação do calcitriol. Então aqui a gente tem as alças de feedback, né? Então o cálcio, por exemplo, o cálcio ele vai estimular, ele vai inibir a secreção de paratormônio, certo? Por meio do sensor de cálcio, e ele também vai inibir a ação da 1-alfa-hidroxilase. Ou seja, se você tem muito cálcio, você não precisa de paratormônio e nem de calcitriol, certo? Para reabsorver mais cálcio ainda. Então, o cálcio, basicamente, esse é o papel dele. Já a 1,25 de hidroxicolecalciferol, que é o calcitriol ativo, ele vai inibir tanto o paratormônio quanto a 1-alfa-hidroxilase, certo? Por que ele vai inibir o paratormônio? Porque ele vai reabsorver cálcio, certo? Então não tem necessidade mais de você secretar mais paratormônio ainda para que seja formado mais calcitriol e reabsorver mais cálcio. Por isso ele vai inativá-lo. E ele vai inativar a 1-alfa-hidroxilase por quê? Porque é a enzima que fabricou o calcitriol. Então o calcitriol ele vai inibir a própria produção, certo? Se você já tem uma quantidade boa, não tem o porquê de você produzir mais calcitriol. O fosfato ele vai ter um efeito interessante porque ele vai inibir a secreção, a ação da 1-alfa-hidroxilase, consequentemente ele vai inibir o calcitriol, mas por outro lado ele vai ativar, ele vai estimular a secreção de paratormônio. Por que isso acontece? Porque o paratormônio e o calcitriol, em termos de fosfato, eles têm ações opostas. Enquanto o paratormônio ele vai ser um hormônio fosfatúrico, o calcitriol ele vai ser um hormônio que vai aumentar a fosfatemia, vai aumentar o fosfato no sangue, certo? Como que o paratormônio faz a fosfatúria? Ele vai estimular também a expressão de canais epiteliais de fosfato, principalmente no túbulo contorcido proximal do rim, que vão promover a extrusão desses íons, certo? A eliminação desses íons para os túbulos renais. Já o calcitriol ele vai estimular a expressão de canais de fosfato, principalmente no intestino. Então ele vai aumentar a absorção de fosfato no intestino, certinho? Aqui a gente tem um receptor de calcitriol, né? Basicamente ele vai ser um receptor intracelular nuclear, porque o calcitriol ele é um hormônio lipofílico, certo? Ele provém lá do 7-desidrocolesterol, então o colesterol é um hormônio lipofílico. E como é que ele vai atuar? Ele vai se ligar ao receptor de calcitriol, que é o VDR, né? O receptor de vitamina D, que vai estar heterodimerizado com o receptor RXR. E esses dois heterodimerizados vão atuar sobre os elementos de resposta à vitamina D, que é esse VDRE que você está vendo na figura, certo? E com isso você vai estimular a transcrição de certos genes, RNA mensageiro, que vai combinar com proteína. Exemplo de gene que é transcrito pelo calcitriol, o gene da calbindina D9K, que a semelhança da calbindina D28K, que é estimulada pelo paratormônio, vai estimular a absorção de cálcio, certo? A absorção de cálcio pela ligação intracelular desses íons cálcio lá no intestino. Certinho? E aqui a gente tem uma parte muito importante que também é sempre cobrado em prova. Na prova tripla minha também teve uma questão sobre essa. E ele perguntava qual que era o papel do estrogênio no metabolismo ósseo, certo? E para responder isso, você tem que saber primeiro como que ocorre a ativação do osteoclasto. A gente sabe que o paratormônio e o calcitriol, eles vão ser essenciais para a ativação do osteoclasto, que vai promover a reabsorção da matriz óssea. Tanto é que quando você tem hiperparatireoidismo, que é a hipersecreção de paratormônio, você pode ter osteoporose, certinho? Mas como que isso ocorre? Primeiro você tem a célula progenitora, que é transformada em pré-osteoclasto. E esse pré-osteoclasto, ele vai expressar uma proteína na sua membrana, que é chamada de HANC, certo? E essa HANC vai se ligar a HANC-L, que é uma proteína de membrana que é expressa
no osteoblasto, certo? Então o osteoblasto, que tem a RANQ-L, vai se ligar ao osteoclasto, que tem a RANQ. E com isso você vai ter a ativação do osteoclasto imaturo em osteoclasto maduro ou ativo, certinho? Então você precisa do osteoblasto para ter a ativação do osteoclasto. O que o paratormônio faz? O paratormônio ele vai estimular, certo, a expressão de RANQ-L no osteoblasto. Consequentemente, ele vai estimular a ativação de osteoclasto e promover a reabsorção óssea. O calcitriol também auxilia o paratormônio, ele é essencial, porque sem ele o paratormônio não consegue ter um efeito tão acentuado assim no osso, certinho? Aí entra uma proteína, que é a osteoprotegerina, essa OPG. O que a osteoprotegerina faz? Ela vai inibir o sítio de ligação na RANQ-L, o sítio de ligação da RANQ na RANQ-L. Então ele vai se ligar à RANQ-L e vai inibir a ligação da RANQ, a RANQ-L consequentemente vai inibir a maturação de osteoclastos. E a osteoprotegerina ela é muito estimulada pelos estrógenos, certo? Então o estrógeno, é por isso que o estrógeno vai evitar a reabsorção óssea, porque ele vai inibir a ativação de osteoclastos. O que acontece na menopausa? A mulher tem os níveis hormonais dos hormônios sexuais lá embaixo, do estrógeno lá embaixo, consequentemente você não vai ter produção de osteoprotegerina e consequentemente você vai ter uma hiperativação de osteoclastos, que pode levar à osteoporose característica da pós-menopausa, certo? Então, muitas mulheres, inclusive, fazem reposição hormonal do estrógeno e isso aí ajuda a reduzir a incidência de osteoporose nessa faixa etária. E aqui, para resumir o que a gente falou na aula inteira, a gente tem a homeostase do cálcio, do fósforo, né? Primeiro, falando do cálcio aqui, quando você tem baixos níveis plasmáticos de cálcio, você vai estimular o paratormônio. O paratormônio, basicamente, ele vai atuar em dois tecidos principais, o rim e o osso, certinho? No osso ele vai aumentar a reabsorção e vai aumentar a liberação de cálcio e fósforo. No rim ele vai estimular a reabsorção de cálcio diretamente, ele vai inibir a reabsorção de fosfato, ou seja, vai ser fosfatúrico, e ele vai estimular a ação de uma alfa-hidroxilase que vai produzir o calcitriol. O calcitriol, por sua vez, ele vai estimular tanto a reabsorção óssea de cálcio, quanto a reabsorção renal de cálcio, quanto a reabsorção intestinal. Então, o calcitriol vai ter ação no rim, no osso e no intestino, certinho? E com isso você vai aumentar a absorção de cálcio e fosfato por meio da ação do calcitriol. Você vê aí que você tem aquele mecanismo contraditório entre o calcitriol e o paratormônio. O paratormônio ele é fosfatúrico, o calcitriol ele aumenta a reabsorção de fósforo. E aqui, em caso de hipofosfatemia, que você tem um fosfato baixo, você vai estimular a produção da enzima do calcitriol por meio da enzima 1-alfa-hidroxilase, certo? E esse calcitriol vai aumentar a absorção intestinal de cálcio e de fosfato, aumentando assim a fosfatemia. Por outro lado, você vai ter uma hipercalcemia. Você vai fazer a alta absorção de cálcio, que vai causar altos níveis no sangue, que por sua vez vão estimular o paratormônio, certo? Vão inibir o paratormônio, perdão. E essa inibição do paratormônio vai promover mais cálcio na urina e menos fosfato na urina, certo? Consequentemente, também você vai aumentar os níveis de fosfato circulante. Então, essa aqui é a nossa referência. Foi essa aula. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem e fiquem com Deus.